Eu li o livro O Processo, do Kafka, e eu confesso que eu achei um saco. Eu não estou falando da qualidade do livro ou da escrita, eu estou falando da minha experiência de leitura. Eu me sentia mal, me sentia irritada, tinha alguma coisa que me incomodava. E eu costumo pesquisar o autor, ler um pouco sobre a vida do autor e da obra dele depois que eu leio o livro, para eu não ficar sugestionada. E aí eu vi alguns comentários sobre ser comum a sensação de leitores do Kafka de se sentir num labirinto. E quando eu ouvi essa palavra, parece que tem algo que acomodou dentro de mim. E até por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. E não foi um pensamento, foi meu corpo que estava reconhecendo alguma coisa que a minha cabeça não tinha dado nome ainda. E aí começou a vir várias lembranças das vezes que eu me senti julgada, avaliada e até aprisionada, assim, ao longo da minha vida. E isso me fez pensar sobre uma coisa que dificilmente a gente nomeia, que é a diferença entre entender com a cabeça e sentir com o corpo. Porque entender, a gente entende muita coisa. A gente lê, a gente aprende, a gente assiste um vídeo sobre, a gente organiza o pensamento. Mas só isso não faz necessariamente com que algo conecte entre a gente. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas ainda assim não consegue fazer diferente. A cabeça já entendeu, mas o corpo ainda não. E não é porque a cabeça precisa entender melhor, é porque ainda não desceu para o corpo. E isso cria uma sensação estranha, como se a gente estivesse sempre no quase. E aí eu lembrei de um autor que é o Antônio Damasio. Eu já falei dele aqui em outros vídeos. Ele estudou pacientes que tinham sofrido lesões cerebrais e que tinham mantido a capacidade de raciocínio intacta, mas que eles tinham perdido o acesso às emoções. E o que ele descobriu foi que essas pessoas, elas ficaram incapazes de tomar decisões. E não é porque elas não conseguiam entender, é porque só entender não é o suficiente. Sem o acesso às emoções que ficam no corpo, a razão ela não sabe para onde ir. Então ele diz que não é possível tomar decisão se a gente não tem acesso ao que a gente sente. Porque se o corpo participa do conhecimento, se aquilo não passa pelo corpo, não tem como virar um saber. Vira informação, vira vocabulário, mas não vira uma coisa viva dentro da gente. E é aqui que a leitura entra, porque quando a gente lê, o cérebro, ele não está só adquirindo informação, ele também está simulando uma experiência. Quando você lê sobre um personagem que está passando por uma perda, não é só a cabeça que processa, o corpo ele responde como se fosse real, mesmo a cabeça sabendo que não é real. E ele não responde de fora, ele responde por dentro. Quando você lê uma cena que mexe com você, não é que você está aprendendo algo novo, é porque já tinha alguma coisa ali dentro que agora tomou forma. É o que a Rita Felsky chama de reconhecimento. Não o momento em que você aprende algo novo, mas o momento em que o texto te devolve algo que você já sabia, mas não sabia que sabia, sabe? É uma experiência difusa que de repente encontra um nome. Igual a palavra labirinto, que eu carregava como um mal-estar sem saber o que era. E esse momento da leitura, ele não é só intelectual, ele é corporal também. Tem livro que mexe mais com a gente do que outros, porque tem alguma coisa dentro da gente que mexe junto. Nem toda leitura vai provocar isso tudo, mas a leitura ficcional, ela pode abrir um espaço para o corpo sentir o que a cabeça está entendendo. Tem coisa que você já sabe há anos e que não consegue mudar. E tem aquela frase que você leu que você não conseguiu mais ignorar. E não porque você entendeu melhor, mas é porque daquela vez você sentiu. Me diz se esse vídeo fez sentido para você, porque entre o corpo e a palavra a gente vai continuar por aqui.